Senhor, nos encomendamos a Ti, Senhor, a palavra do Senhor, ministra pelo Teu bom Espírito, Senhor. Teu bom Espírito possa cumprir aquilo para o qual Ele foi enviado, que é nos conduzir a toda a verdade, que é revelar Jesus Cristo. Que assim seja nessa manhã. Fala, Senhor. Cada coração, abre os olhos espirituais de cada um. Dá-nos revelação em nome de Jesus. Amém. João capítulo 21, versículo 17. Os textos vão estar expostos ali. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então, nesse texto nós temos Jesus profetizando a morte de Pedro. Que tipo de morte Pedro teria? E nos fala da crucificação. Pedro estenderia as mãos, outro cingiria Pedro, e Pedro seria levado para onde ele não queria. Pedro não queria ir para a cruz, mas ele seria levado e seria crucificado, assim como Jesus. Então Jesus profetizou acerca de Pedro. Pedro então entendeu. E Pedro quer saber se Jesus revela o que há de acontecer com João. E quanto a João? Qual é a profecia acerca de João? Jesus então fala uma frase: Se eu quero que ele permaneça até que eu volte, que te importa? E os irmãos entenderam que isso foi uma profecia. Mas o próprio João explica que isso não foi uma profecia. Jesus simplesmente disse para Pedro: se eu quero, ou se eu quisesse, que ele permanecesse até que eu venha, o que te interessa? Então a profecia acerca de Pedro foi clara. Pedro morreria crucificado, claramente. Mas não houve profecia acerca de João. Mas foi entendido como se fosse uma profecia. E o que aconteceu? Versículo 23. Essa frase de Jesus: se eu quero que João permaneça até que eu volte, se tornou um ditado, ou um dito. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse Jesus não disse que João não morreria. Jesus não disse isso. Mas foi interpretado pelos irmãos. Se tornou um dito. E pelo passar dos anos, às vezes esse dito, mais e mais, ficava firme na mente dos irmãos, porque os discípulos morriam. Tiago, o primeiro dos apóstolos, irmão de João, morreu à espada. E depois, um após outro, os discípulos dos apóstolos foram morrendo. Sobrava quem? João. Então eles pensavam: é verdade. A profecia acerca de João é verdadeira. Ele não vai morrer até a volta do Senhor. Mas não é verdade, não era uma profecia. Jesus fez um comentário. E foi tido aquele comentário como uma profecia e foi dada uma interpretação equivocada. Então foi dada a interpretação: João não morreria. Mas não foi isso que Jesus disse, que João não morreria. Jesus disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Por que eu estou dizendo isso?
Então é necessário que nós nos apeguemos às palavras do Senhor, tal como Ele disse, para não interpretarmos equivocadamente. Ou, também nós não devemos tomar interpretação como verdade. Interpretação como verdade. Então é melhor retermos, tal como Jesus disse. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Capítulo 2. Lucas capítulo 2. Versículo 8. Então, quando Jesus nasceu, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Subitamente apareceu com um anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Então os pastores que tiveram aquela experiência angelical disseram para os pais daquela criança que estava envolta em faixas e deitada na manjedoura. Disseram que os anjos lhe tinham dito que na cidade de Davi, o Salvador, Cristo, o Senhor, tinha nascido naquele dia. E todos que ouviram essas notícias ficavam admirados. E aqui diz especificamente: Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Há muitas palavras, há muitas profecias que nós não entendemos o significado. Não temos nem mesmo a nossa própria interpretação. Mas qual atitude devemos ter? Assim como Maria, guardar todas essas palavras, meditando-as no coração. Não entendemos, mas devemos guardar e meditar. Passados 12 anos, capítulo 2 de Lucas, versículo 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração.
Novamente, aqui nos mostra, irmão, que Maria não conhecia todas as coisas. Maria não era a mãe das revelações e da ciência. O Senhor lhe revelou que ela deveria gerar o Messias, o Cristo, pela ação do Espírito Santo. E ela então deu à luz a Jesus, o menino, mas ela não sabia todo o ministério do Messias, o que iria acontecer, como que aquele filho de Davi seria o Salvador. Ela não entendia essas coisas. E mesmo Jesus com 12 anos, então é deixado em Jerusalém. Ela e seu pai, ela e José saem, pai de Jesus adotivo, ela e José saem procurando Jesus. Por que saem procurando? Porque não sabiam onde Jesus deveria estar. Você, pai e mãe, você dá notícia dos seus filhos? Você sabe o que seus filhos gostam? Às vezes seu filho não apareceu em casa por jantar, onde que você imagina que ele esteja? Aí você liga para aquele amigo mais próximo do seu filho. Você vai lá no... Hoje talvez não, antigamente tinha... Onde tinha os games, como é que chama aquilo? Aqueles games. Lan house, hoje é lan house. Hoje tem celular, não precisa mais de lan house. Mas Maria e José não sabem em que seu filho está metido. Aí Jesus então, quando os recebe lá no templo, Jesus os interroga: por que vocês estão me procurando? Vocês deveriam saber que eu estaria na casa de meu pai. Onde mais eu poderia estar em Jerusalém, se não na casa do meu pai? Mas então aqui diz, Maria não compreendia isso. Quando Maria e José chegam e veem Jesus falando, perguntando e respondendo aos doutores, ela fica maravilhada. Esse é meu filho? E ela não entende. Mas ainda assim, não entendendo, ela tem um bom procedimento. Diz aqui, sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Então, às vezes você vai estudar as profecias, vai se aproximar de Apocalipse, e há muitas coisas que não entende, mas não desista, guarde no coração. Guarde a palavra profética, medite na palavra profética, até que venha o entendimento. João, capítulo 2. João, capítulo 2. Versículo 13. Estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague, um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos o que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então Jesus está falando de um assunto, seus ouvintes entenderam outro assunto. Jesus está falando acerca da destruição do santuário, do templo, e em 3 dias aquele templo seria reedificado. Então os seus ouvintes o confrontam. Como é que você está dizendo que vai construir um templo em 3 dias, se foram gastos 46 anos, você fará um templo em 3 dias? Mas Jesus não estava falando daquele templo físico. Jesus estava falando do seu próprio corpo. 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, às vezes, nós não entendemos o que Jesus está dizendo, mas guarde, memorize,
medite no seu coração. E quando essas coisas se cumprirem ou estiverem para se cumprir, você receberá entendimento. Quando então se cumpriu a ressurreição de Jesus, os discípulos lembraram das palavras do Senhor. Lembraram-se e, em consequência, creram na Escritura e na palavra de Jesus. Guarde então as palavras proféticas. Se você se aproxima de Apocalipse e não entende, guarde o que está escrito em Apocalipse. E a seu tempo será revelado, e a sua fé será acrescentada, e você vai acreditar ainda mais nas palavras de Jesus. Então eu quero que os irmãos entendam. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. As interpretações, irmãos, é que são falhas. Então interpretaram, João não vai morrer. Mas era interpretação. Jesus não tinha dito isso. Interpretaram que Jesus não poderia construir o templo físico em 3 dias. Mas Jesus não estava falando de templo físico. Obrigado. Jesus não estava falando do templo físico. Jesus estava falando do seu corpo, que é santuário do Espírito Santo. As interpretações falham. Mas a palavra de Deus, a profecia de Deus, é verdadeira. Devemos orar, Senhor, dá-nos entendimento. E com respeito ao Apocalipse, há várias interpretações. Há alguns que creem que o Apocalipse é uma profecia pretérita. Já se cumpriu lá no ano 70, quando Jerusalém foi destruída. Já se cumpriu com a queda do Império Romano. São chamados preteristas. Outros já interpretam, não, as profecias do Apocalipse dizem a respeito de um tempo futuro. Um dos dois está errado. As interpretações, mas a palavra em si não. Com respeito à vinda do Senhor, uns relacionam a vida do Senhor a um período anterior ao reino do Senhor de 1000 anos. Outros interpretam que Jesus só virá depois do reino de 1000 anos. E outros interpretam que nem existe 1000 anos. Interpretações. Mas a palavra de Deus é fiel e verdadeira. E com respeito ao arrebatamento, o Alemar fala que você vai passar pela tribulação. Outros interpretam, não, a igreja vai ser tirada antes. Então vamos supor que isso aqui sejam 7 anos. Uns interpretam, antes dos 7 anos da tribulação, da manifestação do juízo de Deus nessa terra, Deus tira a sua igreja. Esses são chamados pré-tribulacionistas. Já outros interpretam, não, a igreja vai passar uma parte. 3 anos e meio, manifesta o anticristo, aparece o anticristo, e então Jesus arrebata. E ainda tem outra interpretação. Uns dizem, todos vão ser arrebatados. Outros dizem, não, os vencedores, só quem estiver esperando. Nós cantamos aqui agora um cântico. E às vezes nós podemos ser tidos por falsas testemunhas. Cristo manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Jesus mandou escutar o toque da trombeta? Você está dizendo que ele mandou. Você está cantando. A trombeta vai ser tocada? Vai. Mas quer dizer que nós vamos escutar? Não necessariamente. Trombeta vai ser tocada. Mas ele disse que é para você escutar a trombeta tocar? Não, ele não disse isso. As interpretações são falhas. E outros creem, então, o arrebatamento será no final. Depois que você sofreu tudo. Para quê? Uns creem assim. Os 3 têm razão? Não tem razão. Mas e você? Recebe e guarda e medita e considera. Considera as profecias do Senhor. E nós paramos, irmãos, em Apocalipse capítulo
8. Vamos lá. Apocalipse capítulo 8. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O livro de Apocalipse nos fala da revelação que Deus deu a Jesus Cristo, e Jesus Cristo enviou seus servos através do seu anjo que notificou João. No capítulo 1, nós temos a manifestação, a revelação de Jesus Cristo para João. No capítulo 2 e 3 de Apocalipse, nós temos a história da igreja. Poderíamos dizer o período desde Pentecoste até a vinda de Jesus. Capítulo 2 e 3, as coisas que são. Já no capítulo 4, nós podemos dizer que são as coisas que hão de acontecer depois dessas coisas da igreja. No capítulo 4 em diante, as coisas escatológicas, as coisas futuras. E você não mais verá a palavra igreja aqui no livro de Apocalipse, senão somente lá no final. Por isso alguns entendem, e eu também entendo, eu entendo assim, os irmãos guardam no coração. A igreja não passa por esse período. No capítulo 4, quando João recebe o convite para subir ao céu, entenda ali como uma figura do arrebatamento. No capítulo 5, Jesus recebe da mão de Deus um livro todo selado com 7 selos. Aquele livro representa a história da redenção, representa o título de propriedade da terra. E Jesus, como filho do homem, vai tomar a terra como propriedade sua. Lembramos de Jeremias, que comprou uma propriedade e selou aquela escritura. Esse livro, então, pode ser comparado à escritura da terra, e Jesus, então, o único que é digno de tomar essa escritura, o único que é digno de tomar novamente a terra e estabelecer o reino de Deus, toma o livro da mão de Deus e começa a abrir os selos. E nós já vimos, abre 4 selos. Aparecem os 4 cavaleiros do Apocalipse. Já vimos. Abre o 5º selo, aparece a alma dos mártires, aqueles que estão clamando por vingança. E no 6º selo, aparece então sinal no céu, no sol, na lua. E as pessoas aqui na terra ficam apavoradas e perguntam: quem é que pode permanecer em pé? Quem é que pode permanecer em pé diante do grande dia da ira de Deus e do Cordeiro? O capítulo 7 nos mostra quem pode permanecer em pé. Os 144 mil israelitas. Por isso que nós oramos pela paz em Israel. Porque Deus tem uma aliança com Israel. E o Senhor diz para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Há aqueles que hoje, sim, são favoráveis à Palestina, são avessos à guerra, mas se levantam contra Israel. Mas eles não estão cometendo atrocidades? Sim. Mas a aliança de Deus com Israel, e a verdade de que a salvação vem pelos judeus, não mudou. E Deus então separa
12.000 homens de cada tribo de Israel para serem seus mensageiros, ou que tem um serviço especial no período da tribulação. E quem é que pode permanecer em pé diante da ira de Deus e do Cordeiro? Aí no capítulo 6, capítulo 7, perdão, na segunda parte, nos fala de grande multidão. Alguns interpretam que são aqueles que foram arrebatados. Outros interpretam aqueles que foram ganhos no período da tribulação pela pregação do Evangelho. Aqui no capítulo 7, versículo 14, diz assim: Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Enquanto aqui na terra haverá 144.000 selados das tribos de Israel, uma grande multidão de crentes estará diante do trono. Aqui diz que eles já têm vestiduras brancas, vestiduras alvejadas no sangue do Cordeiro. Eu interpreto que eles já passaram então pelo tribunal de Cristo. E agora estão vestindo vestiduras brancas. Foram arrebatados e já estão agora diante do trono. E aí Jesus então agora vai abrir o último selo. Depois que abre o último selo, aquele livro poderá ser lido. O que está contido naquele livro será exposto. Capítulo 8, versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então Jesus mandou que João relatasse o que ele viu. E João relatou. O que ele está vendo agora? João está estimando um silêncio no céu por meia hora. Meia hora de silêncio. Ninguém falando. Nem os santos, nem as santas. Ninguém falando. O que nós vimos antes desse capítulo? Quando João sobe no céu, ele vê diante de Deus seres viventes clamando dia e noite, sem descansar: Santo, Santo, Santo. Mas nesse momento agora, silêncio. João viu uma multidão louvando a Deus, depois louvando o Cordeiro, uma multidão de anjos em adoração, em cânticos. Mas nesse momento agora, silêncio. Todo mundo calado. Por quê? O que esse silêncio antecipa, irmãos? Por que o céu, nesse momento, se cala? Por que Deus, nesse momento, quer silêncio? Vamos, Salmo 76. Ver se a gente encontra aqui alguma pista. Salmo 76. Versículo 8 a 9. Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Sofonias.
Sofonias, capítulo 1. Versículo 7. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa de seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Então, antes do Senhor preparar o sacrifício, ou antes do Senhor oferecer o seu sacrifício aos convidados que ele santificou, o Senhor exige silêncio. Antes do Senhor castigar os grandes, os oficiais, os poderosos nessa terra, e entregar os seus cadáveres às aves, os seus convidados, exige-se silêncio. Antes de Deus exercer o juízo, então há um período de silêncio. A ira de Deus, naquele momento, silencia os cânticos. Deus está prestes a manifestar a sua ira sobre a terra, mas antes que ele manifeste o castigo, silêncio. Zacarias 2:13. Zacarias 2:13. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Quem aqui já assistiu filme de terror ou suspense? O que você sabe que vai vir depois daquele silêncio? Hã? Você sabe que vai vir alguma coisa, não sabe? Quando eu era criança, assisti o Incrível Hulk. Quem lembra do Incrível Hulk sem efeitos especiais? Aquele homem verde. Eu sabia que na segunda parte e na quarta que ele viraria o Incrível Hulk, não era? Eu criança, ninguém tinha me falado isso. Então toda vez que eu assistia os episódios eu sabia. Depois da propaganda que ele vai virar no... E na quarta parte. Todo episódio ele transformava só 2 vezes. Mas quando vem o silêncio, isso exige, isso nos força a prestar atenção, a ficar preparados. Então, quando há silêncio no céu, ali se exige, irmãos, uma grande atenção. Os anjos, os querubins, a multidão que está ali diante do trono, agora prestam atenção. É um silêncio solene, suspense. Deus vai se levantar para julgar. Deus vai se levantar para castigar a terra. Então, por isso há esse silêncio de meia hora. Houve silêncio no céu por meia hora. Continuando lá, Apocalipse 8, versículo 1. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Então aqui João nos diz que diante de Deus há 7 anjos estabelecidos. Anjos que se acham na presença de Deus ou diante de Deus. Alguns livros considerados apócrifos dão o nome desses anjos. O livro de Enoque traz o nome desses anjos. Mas a Bíblia
menciona pelo menos 2 anjos que estão na presença de Deus. O próprio Gabriel, que veio anunciar o nascimento de Jesus, diz para Zacarias: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Então nomeia Gabriel. Um outro, Miguel, príncipe dos filhos de Israel. Não há mais outros nomes. Um que provavelmente também vivia na presença de Deus era o Satanás, era o Lúcifer. Mas não há menção de outros anjos. 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. E lhes foram dadas 7 trombetas. Então, se foram dadas, eles tinham essas trombetas antes? Não. E se foram dadas 7 trombetas, é porque essas trombetas foram feitas com um propósito específico. Na palavra de Deus, a trombeta é usada para quê? Para avisar. Quando o povo de Israel ia andar, havia o toque da trombeta. E cada som da trombeta representava um movimento. Então Paulo diz em Coríntios, a trombeta tem que dar o som certo, para se entender a ordem. Trombeta também nos fala de profecia, profetizar. Lhes foram dadas 7 trombetas. Versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Que altar é esse? Quando Deus mandou que Moisés fizesse o tabernáculo, Deus disse para Moisés: Moisés, faça conforme eu te mostrei. O tabernáculo aqui da terra, que Moisés erigiu lá no deserto, representava o tabernáculo celestial. O Santo dos Santos nos fala do trono de Deus. E no santo lugar havia um altar, chamado altar do incenso. E Deus estabeleceu qual era a composição daquele incenso, quais ervas deveriam compor aquele incenso. E aquele incenso, aquelas ervas seriam queimadas. E soltaria uma fumaça perfumada para Deus. E os sacerdotes, então, tinham essa incumbência de queimar esse incenso e trazer essa fumaça diante de Deus. Zacarias, quando foi visitado pelo anjo Gabriel, estava fazendo isso, estava oferecendo incenso. Também vamos para Isaías capítulo 6. Quando nos fala do fogo, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, com 2 voava. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aqui nós vemos então uma brasa. Nós vemos Isaías sendo tocado com a brasa do altar. Aqui no Apocalipse capítulo 8, a brasa do altar vai servir para queimar o incenso. Apocalipse 8, 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro,
foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então as nossas orações, irmãos, são recebidas por Deus. Juntamente com as nossas orações, há um queimar de incenso. E Deus então aspira. E Deus então atende às orações. Foi-lhe dado muito incenso. Por quê? Porque orações dos santos têm sido feitas durante toda a história. Jesus Cristo, irmãos, nos ensinou a orar dizendo: vocês devem pedir, Pai nosso está no céu, santificado venha a nós o teu reino, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E agora? Venha a nós o teu reino. Então essa oração tem sido feita. Muitos e muitos irmãos, irmãs e santos oraram desejando a vinda do reino de Deus. Agora chegou o momento. Agora chegou a resposta. O reino de Deus virá. O reino de Deus virá. Mas antes que o reino venha, a terra será castigada. O juízo de Deus se manifestará. Então as orações dos santos serão atendidas. Aquele anjo queima muito incenso e oferece juntamente com as orações de todos os santos. É diferente do que o catolicismo, o romanismo prega, que apenas alguns santos, alguns homens são especiais e são ouvidos diante de Deus. Alguns querem casar, então oram para quem? Santo Antônio. Não, mas você não precisa orar para Santo Antônio, para orar, para pedir para você casar. Você mesmo pode pedir. Todos os santos aqui, as orações de todos os santos, Deus recebe as orações de todos aqueles que creem. Você tem acesso direto a Deus. Você não é rejeitado. Deus não rejeita a oração. Que maravilha, irmãos. As suas orações têm sido lembradas diante de Deus. Zacarias, que estava oferecendo incenso, foi lembrado por Gabriel. Deus ouviu as suas orações e você terá um filho. E ele já era velho, 60, 70 anos de idade. Mas Deus não se esqueceu. Deus lembrou das orações. Deus se lembra, irmão, da sua oração. Então não deixe de orar. A minha oração tem alguma interferência nos planos de Deus? Tem. O juiz de Deus, irmão, virá depois das orações. Porque Deus está respondendo às orações, o reino de Deus virá. Deus buscou um que se colocasse na brecha. Deus buscou um intercessor. E Deus vai responder à oração. As orações de todos os santos foram oferecidas juntamente com muito incenso sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Versículo 4 do Apocalipse 8. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. 5. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. Então agora ele vai pegar fogo do altar e vai atirar para a terra. Aqui é o 8º anjo. 7 anjos receberam trombetas para, no seu tempo, tocar as trombetas. Um 8º anjo recebeu uma outra função: oferecer incenso. Oferecer incenso e depois lançar fogo do altar sobre a terra. Versículo 5, parte B. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então houve silêncio no céu, e esse silêncio permanecerá? Não, irmãos. Assim como no filme, tem um momento de silêncio, pode saber, vai vir um grande barulho para te assustar. Houve silêncio no céu, o que vai vir em seguida? Trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Versículo 6. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar.
Gostaria de fazer uma aplicação bem rápida disso aqui. 1 Coríntios 14, 26. Isso que acontece lá no céu, irmãos, pode nos servir como exemplo para o nosso congregar. Que fazer, pois, quando vos reunis? Primeira Coríntios 14. (26) Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele, outra língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Então, assim como ali no céu, aqueles anjos estavam diante de Deus, e cada um esperando a ordem de Deus, cada um com seu papel, também no congregar da igreja, cada um tem seu papel. Cada um tem recebido algo de Deus e deverá fazer tudo visando a edificação. 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja. Lá no céu também tem silêncio, né? Aqui também tem um silêncio aqui, ó. Ah, mas eu quero falar, eu tenho essa língua, eu quero falar em língua. Tá, mas vai ter intérprete? Se não tem, fique em silêncio. 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Então ali o número de anjos que tocariam as trombetas foi determinado. Não foi um número assim, infinito. 7. 7 trombetas. E Deus deu para cada um. Eles estavam diante de Deus. Assim também, irmãos. Quando nós vamos nos reunir, de antemão você tem que estar nessa consciência de estar diante de Deus. Quando Elias vai trazer uma palavra para Israel, de antemão Elias diz: Deus em cuja presença estou. Então nós vamos nos reunir, reunião após reunião. Esteja na presença de Deus. Esteja em santidade. Esteja em prontidão. E aqueles anjos estavam na presença de Deus, mas sem trombeta. Versículo 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. 30. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Então existe a possibilidade daqueles anjos que estão diante de Deus receberem uma trombeta para tocar? Existe. Existe a possibilidade de você que está congregado diante de Deus receber uma revelação, receber uma palavra profética? Ainda agora? Existe. E se Deus der revelação para todo mundo? É todo mundo que vai falar? É? Não, mas foi agora. Não, mesmo foi agora. 2 ou 3. Mas assim como aqueles anjos estejam na presença de Deus, assim como aqueles anjos, submeta-se àquilo que Deus vai te dar. Deus vai te dar uma tarefa. Para 7 anjos, ele deu uma tarefa, tocar a trombeta. Para um anjo, ele deu uma tarefa, traga o incenso. E o que é incenso? As orações dos santos. Então você veio para congregar, você está na presença de Deus e você, pelo menos, oferece uma oração a Deus. Ok? Ofereça uma oração a Deus. Às vezes, se não for possível oferecer audivelmente, você oferece no seu espírito. Porque não dá para também todo mundo aqui orar, né? Vamos todo mundo orar. Se cada um irmão orar 1 minuto, vai ser quantos minutos? 200 irmãos aqui. 3 horas, porque a gente ouvir dizer amém. Agora o próximo. Amém. Não, nem todo mundo vai orar audivelmente, mas ore. Ofereça a Deus um incenso.
Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. E é o que vai acontecer, irmãos, daqui em diante. Cada anjo vai receber a trombeta, mas cada um vai tocar a hora que quiser? Não. Então, o anjo que recebeu a primeira trombeta vai tocar primeiro. O que recebeu a segunda trombeta vai por sua ordem. Vai ser tudo ordenado. Todos podereis profetizar, e anjo após anjo tocará a sua trombeta. Na nossa comparação, na nossa analogia aqui, irmãos. Então, se recebermos profecia, devemos profetizar, mas cada um por sua vez. Para todos aprenderem e serem consolados. 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Só uma comparação. Moisés, faça tudo conforme o modelo que te foi dado. Então ali no Apocalipse capítulo 8, vemos o que acontece no céu diante do trono. As orações dos santos finalmente serão respondidas. Deus estabelecerá o seu reino. Mas antes disso, Deus trará o juízo. E esse juízo se manifestará, irmãos, com o toque das trombetas. Primeira trombeta, segunda trombeta. Na sétima trombeta, haverá 7 cálices da ira de Deus. E no concluir de todas as trombetas, de todos esses cálices, Deus estabelecerá o seu reino, aprisionando Satanás, e depois reinando Jesus por 1000 anos nessa terra, e depois o juízo do trono branco. E finalmente, novos céus e nova terra, nova Jerusalém. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Não entendi nada. Com Maria, guarda no coração. Guarda no coração. E busque de Deus o entendimento. Não despreze as profecias. Retenha. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.